Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Cíntia Portes e eu estou aqui para ajudá-lo no caminho rumo à vitória, rumo à sua aprovação no exame da OAB. Eu tenho certeza que juntos nós vamos conseguir alcançar a tão almejada carteira da OAB e eu estarei aqui junto com você, trabalhando o conteúdo sobre processo civil e também direito de família. Essa matéria tão importante e sempre tão cobrada pela FGV nos exames de ordem. Mas professora, o exame de ordem foi adiado tantas vezes esse ano, não foi? Vai ter exame de ordem o ano que vem? Vai ter exame de ordem o ano que vem. Este ano teremos em dezembro a segunda fase do exame 31. Mas já estamos confiantes que em breve haja um pronunciamento da ordem sobre os próximos exames para 2021. E cremos que talvez final de janeiro, início de fevereiro, vocês já estejam realizando a primeira fase do exame 32. E quando isso chegar, você vai estar preparado. Porque eu não posso mudar o que aconteceu. Eu não tenho poder, infelizmente, para mudar essa pandemia. Eu não consigo mudar as regras do jogo para que os exames sejam feitos agora, né? Depois de tantos adiamentos. Mas o que eu posso fazer é lidar com o que eu tenho de concreto, que é me preparar para estar apto a enfrentar essa prova quando a minha vez chegar. E a sua vez está chegando, o seu momento está chegando e você vai estar preparado para ele, porque você vai estudar, você vai se dedicar e nós vamos juntos ajudar você neste caminho. Hoje, pessoal, nesta aula, nós vamos relembrar algumas questões relevantes sobre recursos no processo civil. Essa é uma matéria sem dúvida cobrada pela FGV, tanto na primeira quanto na segunda fase. Na primeira fase, em processo civil, nós temos em geral 7 questões. 7 questões. Então é importantíssimo e relevante que vocês façam um estudo acirrado da legislação, principalmente do CPC, para que estejam prontos para enfrentar a matéria processo civil. Hoje, então, vamos falar um pouquinho sobre os recursos. Recurso que, conforme o conceito do professor Barbosa Moreira, é um remédio voluntário, idôneo, apto a produzir no mesmo processo a reforma ou a invalidação de uma decisão judicial. Mas, professora, quando que eu tenho reforma e quando que eu tenho invalidação? Vamos falar de invalidação, pessoal, quando estivermos diante de um vício naquela decisão judicial proferida. Quando estivermos diante de um vício, precisaremos requerer em recurso a invalidação daquela decisão. Por exemplo, no processo em que aquela decisão foi proferida, não há uma citação válida do réu e o juiz proferiu decisão contrariando a ampla defesa e o contraditório. Ou, por exemplo, naquele processo em que a decisão foi proferida, a sentença não é motivada, não há fundamentação da sentença. E sentença não fundamentada é sentença nula. Mas também falamos de reforma. Quando vamos ter reforma da decisão? A decisão poderá ser reformada quando, diferente de eu ter um vício no processo, eu tenho problema de interpretação do juiz. Eu requeri, professora, no meu processo, condenação de indenização por danos morais. E o juiz não entendeu que era caso de danos morais. E ele aplica a tese do mero aborrecimento. Eu vou recorrer. Eu quero reformar essa decisão, porque entendo que o entendimento do julgador está equivocado. Portanto, temos um remédio, como diz o professor Barbosa Moreira, idôneo e voluntário para reformar ou invalidar no mesmo processo uma decisão judicial. E quais são, então,
os recursos previstos no CPC que podem ser aplicados contra estas decisões judiciais. O rol dos recursos previstos no CPC está no artigo 994, que nós vamos relembrar agora. Quais os recursos previstos no Código de Processo Civil e que estão elencados no artigo 994? Vamos lá? Apelação, agravo de instrumento, o agravo interno, os embargos de declaração, os embargos de divergência, o recurso ordinário, o recurso especial e o recurso extraordinário, além do agravo em recurso especial e recurso extraordinário. Todos estes são meios recursais expressamente previstos no Código de Processo Civil. Não se esqueçam, e já vai uma dica aqui antes da nossa aula específica sobre o tema, que na Lei 9.099 de 95, nós temos um recurso lá também previsto, chamado de recurso inominado, não é? A apelação no Juizado Especial Civil, o nosso recurso inominado, previsto na Lei 9.099 de 95, a Lei do Juizado Especial Civil. Tudo bem? Então, partimos aqui do conceito. Quais são os recursos cabíveis? E vimos que eles estão elencados no artigo 994, além do recurso inominado da Lei do Juizado Especial Civil. Mas precisamos saber quais decisões todos esses recursos atacam. E para isso, precisamos rever as questões relacionadas ao pronunciamento do juiz. Quais os pronunciamentos do juiz são atacáveis por todos estes recursos? Para rever os pronunciamentos do juiz, pessoal, voltem lá no seu vadimeco e já grife o artigo 203. No artigo 203, nós vamos verificar que o juiz profere atos chamados de despachos, sentenças e as decisões interlocutórias. E teremos ainda uma previsão no CPC de que é possível a decisão chamada de decisão monocrática, proferida pelo relator, e ainda os acórdãos, proferidos pelos tribunais. Relembrando rapidamente um pouquinho de cada uma dessas decisões, nós temos que a sentença é o pronunciamento do juiz que encerra o processo de conhecimento e que põe fim ao processo de execução, com ou sem julgamento de mérito. Sentença, portanto, pessoal, vejam sempre se estão diante de uma decisão que encerrou naquela instância o processo de conhecimento ou o processo de conhecimento e de execução, de acordo com o julgamento ou não de mérito, previstos nos artigos 485 ou 487, respectivamente, do CPC. E, professora, de sentença cabe recurso? Sim, da sentença cabe recurso de apelação, conforme prevê expressamente o artigo 1009 do CPC. Além da sentença, o juiz profere a chamada decisão interlocutória. E interlocutória dentro do processo. Uma decisão de alta relevância, porque pode ter conteúdo decisório, atacável por recurso, que via de regra, pessoal, é o recurso de agravo de instrumento. Agravo de instrumento. Este previsto no artigo 1015 do nosso CPC. 1015 do CPC. Professora, é aquele rol taxativo do artigo 1015 do CPC, né? Mas que o STJ já se manifestou,
sobre a mitigação dessa taxatividade. Nós vamos ter uma aula específica sobre agravo e vamos estudar essa questão. O que eu quero que você guarde agora é que, via de regra, decisões interlocutórias são recorríveis e recorríveis atacáveis por agravo de instrumento. Depois, eu disse para vocês que ainda existe a decisão monocrática. A decisão monocrática proferida pelo relator, uma única pessoa, né? Monocrática. Quando o relator profere uma decisão monocrática, esta também é passível de recurso. E qual recurso é esse? Eu tenho certeza que vocês falaram agravo interno. Vocês falaram agravo interno, professora, aquele previsto no artigo 1021 do CPC. Acertou, é esse mesmo. E por fim falamos dos acórdãos. O acórdão proferido no âmbito dos tribunais, agora de forma colegiada. A reunião do relator e mais 2 desembargadores, que na sessão de julgamento proferem, então, uma decisão de natureza colegiada, atacável também por recurso. Ora, o acórdão pode ser atacado por recurso, por exemplo, recurso especial, ou ainda o recurso extraordinário. Quer ele afronte norma de natureza infraconstitucional, uma afronta à lei federal, quer ele possa ter afrontado uma norma de natureza constitucional, e nós vamos então nos dirigir ao artigo 102 ou 105, incisos 3 da Constituição Federal, para verificação do cabimento do recurso especial, do recurso extraordinário. E não podemos esquecer ainda, pessoal, de um recurso que ataca todas essas decisões. Um recurso que é cabível contra sentença, decisões interlocutórias, decisões monocráticas e os acórdãos. O recurso que pode atacar todas essas decisões. O recurso de embargo de declaração. Os embargos de declaração são cabíveis contra todas essas decisões. Mas olhem só, nós falamos em reforma ou invalidação da sentença, não foi? Os embargos de declaração possuem um objetivo específico. Eles visam sanar os vícios da contradição, da obscuridade e da omissão, ou ainda corrigir um erro material. Embargos de declaração que estão previstos no artigo 1022 do CPC e que, portanto, repito, podem ser opostos contra todas essas decisões, pronunciamentos que aqui fizemos esse remember, lembramos, não é mesmo? Mas, professora, você esqueceu de um. Você não falou qual o recurso cabível contra os despachos do juiz. Pois é, eu não me esqueci não. É que contra os despachos, pessoal, o CPC expressamente diz que não cabe recurso. De despachos não cabem recursos. Previsão expressa, anotem aí. Olha que número bonito. 1001 do CPC. O artigo 1001 do CPC prevê expressamente a não recorribilidade dos despachos. E, portanto, é por isso que eu não trouxe para vocês o recurso cabível, porque ele não existe. Por fim, para todos esses recursos, professora, para atacar essas decisões, para reformar, para invalidar, para integrar, aclarar, corrigir erro material, tem prazo? Ah, tem prazo, né? Que seria de nós sem os prazos? E lembrem-se, exame de ordem é para a carteira de advogado ou de advogada. E viveremos sob a pressão dos prazos, pessoal. Nós aprendemos isso, não é? Existe prazo, sim. Mas o CPC facilitou a nossa vida.
O legislador, em 2015, quando altera o Código de Processo Civil, nos diz que para todos os recursos temos prazos de 15 dias. 15 dias menos para os embargos de declaração. Para estes, ficaram reservados os prazos de 5 dias. De 5 dias. Professor, onde está isso? Como que eu lembro? Bom, vamos analisar o artigo 1003 em seu parágrafo 5º. E como que eu vou lembrar disso? O artigo 1003 nos diz, no parágrafo 5º, que temos 15 dias para interpor todos os recursos no processo civil, menos para os embargos de declaração. Porque para os embargos de declaração, conforme o artigo 5º, são 5 dias disponíveis. Artigo 5º, 5 dias para os embargos e 15 dias para todos os demais recursos no processo civil e 15 dias úteis, de acordo com a contagem prevista também no novo CPC e que nós vamos analisar em aula própria. Contagem de prazo no recurso, feriado local, cuidado com isso. Nós vamos analisar tudo isso para que você não seja pego de surpresa. Pessoal, então vamos recapitular a aula de hoje rapidinho. Recursos no processo civil. O rol dos recursos do CPC encontram-se elencados no artigo 994. Estes recursos que são cabíveis no prazo de 15 dias, salvo os embargos de declaração, que para eles foram destinados o prazo de 5 dias. Recursos que podem servir para reformar ou invalidar uma decisão judicial. E que em relação aos embargos de declaração, tem um objetivo específico: aclarar, integrar a decisão judicial, sanando os vícios da contradição, da omissão, da obscuridade ou ainda corrigindo um erro material que possivelmente possa conter essa decisão judicial atacada. E não esquecer que no Juizado Especial Cível temos a previsão do recurso inominado da Lei 9.099 de 95. Ficamos por aqui hoje para que vocês já comecem a recordar essas lições sobre recursos. Teremos depois uma aula específica sobre cada um destes recursos no processo civil para que você esteja preparado para enfrentar a sua primeira fase do exame de ordem. Acima de tudo, acredite em você, no seu potencial. Não deixe que ninguém lhes diga que vocês não podem, que vocês não conseguem, que vocês não serão capazes, porque vocês são. Vocês são mais capazes do que imaginam. Acorde todo dia e diga: eu posso, eu consigo, eu vou vencer. No meu tempo, eu estarei preparado e vocês vão contar comigo para que cheguem a essa vitória o mais breve possível. Vamos juntos, pessoal! Até a próxima, um grande abraço, fiquem com Deus!